Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, galera? Seguinte, agora a gente está caminhando para metade do nosso curso aí de estrutura de dados 2 aqui do bacharelado em ciência da computação. E depois de toda uma introdução, um lembrete das estruturas de dados que a gente já tinha aprendido, de aplicação dessas estruturas em algoritmos de ordenação, nós vimos programação dinâmica, a gente viu backtracking, então agora nós vamos começar a manipular, a trabalhar efetivamente com estruturas de dados. Então são aulas em que envolve mais o aprendizado e aplicação, ou seja, a implementação dessas estruturas. Esse segundo bloco da disciplina nossa, ele é um bloco em que a gente vai abordar estruturas de árvores, né? Então nós vamos revisar hoje uma estrutura que nós já vimos em projeto e análise de algoritmo. Vocês aprofundaram a implementação na disciplina de estrutura de dados 1, mas agora a gente vai relembrar e trazer alguns conceitos novos, né? Então são as Binary Search Trees, ou BSTs, né? E aí depois disso a gente vai trabalhar com árvores 2-3, B-tree, árvore vermelha e preto, né, ou árvore rubro-negra, que são as principais, e aí com essas árvores a gente se encerraria ali o segundo bloco da disciplina para depois caminhar para o terceiro e último bloco e fechar o nosso semestre com tranquilidade, né? Então a ideia da aula de hoje era uma aula, a partir de agora as aulas não vão ser muito longas, vão ser aulas mais tranquilas, que a gente vai focar cada aula uma estrutura especificamente falando, relembrar, ver como é que ela funciona, aprender e ver a implementação, trocar uma ideia da implementação, né? Bom, então esse é o sumário da área de aula de hoje. A gente vai relembrar o que é a árvore binária para ir efetivamente aprender o conceito, né? Relembrar o conceito de árvore de busca binária, né? Ou BS-tree. E a gente vai conversar sobre alguns métodos aqui para inserção, pesquisa, encontrar o valor mínimo, encontrar o piso, o teto, o tamanho, o rank, remover, né? Então são as principais operações nessa estrutura BST, né, de busca binária. Então, assim, primeira coisa que nós temos que relembrar é a questão da árvore binária, ou binary tree, ou BT apenas, né? Então, árvores binárias são árvores que cada um dos nós que a gente tem, ele vai ter no máximo 2 nós. Então, a árvore, o que é, na verdade? A árvore ela é composta de nós. Os nós têm filhos, podem ter vários filhos. A árvore binária tem apenas 2 filhos. Tem o filho da esquerda e o filho da direita. Então, quando a gente vai construir essa árvore, a gente tem que ter um link para um nó que representa o filho da esquerda e um link para o nó que representa o filho da direita. Mas existe uma certa recursividade na definição aí de árvores binárias, porque um nó, ele também tem filhos da esquerda e filhos da direita. Então ele vai representar subárvores, vai ter filhos que representam as subárvores da esquerda e filhos que representam subárvores da direita, né? E é claro que os nós folhas, que são aqueles que estão no último nível lá daquela árvore, ele não vai ter filhos, né? Então, mas a gente precisa representar que o filho da esquerda e o filho da direita dele são nulos, né? Não tem nada. Até para a gente saber que estamos encerrando ali as nossas árvores. Então a raiz, o root aqui, o primeiro nó, é o único nó que não é filho de nenhum outro, né? A nossa árvore inicia dele. E é claro que a árvore vazia significa que a nossa raiz ela é nula. Então, como eu estava comentando, as binary trees elas são estruturas recursivas, porque cada nó de uma árvore binária ela é a raiz de subárvores binárias, né? Quando a gente fala aqui, só para relembrar também alguns conceitos, né, a profundidade de um determinado nó, um nó qualquer da nossa árvore, na verdade é o número de links, né, o número de caminhos que a gente tem daquele nó, que vai da raiz até aquele nó. Então a profundidade do nó você tem que estar na raiz e você vai navegar passando por todos os links até chegar naquele nó para ir efetivamente a gente encontrar a profundidade. E é claro que a altura então de uma árvore, na verdade é a profundidade do maior nó que tem, né? Então a altura dela
ao máximo das profundidades dos nós, ou seja, a profundidade do nó mais profundo, né? Então, alguns conceitos ali que a gente pode discutir em algum momento, né, dessa nossa revisão de árvores binárias de busca, ou Binary Search Tree, árvores de buscas binárias, né? Bom, vou a partir de agora falar do BST, ou árvore de busca binária, para que a gente não fique repetindo todo esse nomezão, né? Então a BST, na verdade, ela é uma árvore binária, ou seja, ela é uma árvore que tem apenas 2 filhos, só que em ordem simétrica. O que significa o fato dessa árvore de busca binária ser em ordem simétrica? Primeiro, ela facilita a questão de busca, né? Por isso que tem o nome busca na definição da árvore. E o fato dela ser simétrica, ela significa o seguinte, que cada nó, então, na verdade, ele tem uma chave, ele tem um valor que está sendo armazenado. Tem uma key e é uma chave comparável. Estamos falando de estruturas de dados e a gente tem que ser capaz de comparar essas estruturas. E tem a regra, né? Para formar uma BST, a nossa regra é que aquela chave que a gente tem num determinado nó, ela tem que ser maior que todas as chaves da subárvore da esquerda. Mas também tem que ser menor do que todas as árvores, de todos os valores, né, de todas as chaves da subárvore da direita. Então, exemplo, nós temos aqui a representação de uma BST, de uma árvore de busca binária. O E, ele supondo esse nó, ele é maior do que todos os nós, né, o valor de todos os nós, a chave de todos os nós, da subárvore da esquerda. Perceba que aqui na esquerda a gente tem o A e o C, ele é maior do que todos eles. E por outro lado, ele também é menor do que todos os valores, né, todas as chaves que a gente tem na subárvore da direita. Então essa é uma regra de composição para a gente definir essa estrutura de BST. Tudo bem? Bom, e aí isso daqui nos traz algumas facilidades, né? Então a principal facilidade é a pesquisa. É na hora que nós vamos buscar informações nessa árvore de busca binária, né? Na BST. Que o método de pesquisa é o método GET, né? Ó, eu quero saber se eu tenho tal valor. E para saber se eu tenho tal valor, a partir do momento que a gente criou a regra que eu tenho um nó, tudo à esquerda daquele nó é menor do que ele, tudo à direita daquele nó é maior do que ele, nós acabamos de ter um algoritmo muito tranquilo de fazer uma pesquisa nessa árvore, né? Então, justificando o nome da árvore mais uma vez. Então, se a chave que nós estamos pesquisando for menor do que o nó que ele está, nós temos que navegar e procurar para a esquerda, na subárvore da esquerda. Nós temos que caminhar no link da esquerda. Caso contrário, se a chave que nós estamos pesquisando for maior do que o nó, do valor do nó que nós estamos, a gente tem que pesquisar, nós temos que caminhar para a subárvore da direita. Agora, se a chave for igual, quer dizer que a gente acabou de encontrar. E se a gente navegar até um valor nulo, né, quer dizer que nós não encontramos aquele valor que está sendo pesquisado, né? Então, exemplos. Aqui do lado da esquerda, eu tenho um exemplo de sucesso para pesquisa do nó cujo a chave é R. E no lado da direita nós temos uma pesquisa de um nó cuja chave é T e ela não pertence à chave. Então nós vamos ver um fato de encontrar a chave e um fato de não encontrar. Queria reforçar o seguinte, já deixei claro desde o início do nosso curso que todas as nossas aulas estão sendo construídas em cima do livro Algoritmos lá do Sedgwick, né? Então eu vou deixar inclusive as terminologias que o Sedgwick ele propõe no curso, porque assim, eu sou da opinião que nós da área da computação a gente tem que usar os termos de certa forma na linguagem que é a nativa da computação, que é o inglês, não é o português. Então vocês vão perceber que em muitos momentos, em muitos exemplos, eu vou tentar manter ali a questão do inglês e do exemplo que o Sedgwick nos trouxe no livro dele, até para a gente ter essa similaridade, a gente ter essa analogia com a língua inglesa. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Então, temos já uma árvore de busca binária, uma BST aqui, que podemos observar aqui
todos os nós à esquerda são menores do que o próprio nó e todos os nós à direita são maiores do que o próprio nó. Então ela é uma árvore, uma BST. Agora queremos procurar o R. A gente vai vir aqui, ó, começando na raiz. R é maior, menor ou igual a S? O R ele é menor. Então a gente caminha para a esquerda. Agora o R é menor, maior ou igual ao E? Ele é maior, caminha para a direita. Agora o R é menor? Não, é maior não, ele é igual. Encontramos, então a gente fala que foi encontrado em tal altura, ou qual é o valor dele, enfim. Então aí a gente tem que retornar que foi encontrado. Muito bem. Agora no caso do T, o T não pertence à árvore. Então vamos fazer um exemplo de busca, né, de get, de pesquisa, em que o nó, né, o valor que nós queremos encontrar, não pertence à árvore. Então, o T é menor, maior ou igual a S? O T é maior, vou para a direita. O T é menor, maior ou igual a X? O T é menor do que X, vou para a esquerda. Encontrei o nó nulo. Encontrei o nó nulo, eu sei que eu não tenho mais nenhum nó, então a gente pode retornar falando que não foi encontrado o valor pesquisado nessa árvore. Então é dessa forma que a gente faz. Um outro algoritmo, uma outra lógica importante e que nos facilita pelo fato de trabalhar com BST é a inserção, é o put, né? É o fato da gente inserir alguma coisa, porque a gente sabe exatamente qual é o caminho que nós temos que percorrer naquela árvore para fazer a inserção, exatamente pela própria lei de formação dessa estrutura de dados, né, da BST. Então, para inserir uma determinada chave, a gente vai comparar, olha, a chave que eu quero inserir naquela árvore, se ela for menor, eu tenho que inserir para a esquerda. Se ela for maior, eu tenho que inserir para a direita. Agora, se aquela chave já existir na árvore, você não pode ter, no caso da BST, nós com chaves iguais. Então, a gente simplesmente atualiza o valor lá. E aí, aqui no caso, e aí uma observação que eu esqueci de comentar, você vai inserindo para a esquerda ou para a direita. Na hora que nós encontrarmos um valor nulo, o valor que é aquele do nó folha, você encontrou exatamente a posição da inserção. E aí a gente insere naquela posição da inserção, atualizando o link, né? Então, até faltou aqui um pedacinho da explicação desses dois itens de cima. Então, aqui um exemplo, olha, o L ele não pertence à nossa árvore BST. E queremos inserir ele, então podemos seguir exatamente o algoritmo. Por enquanto a gente está discutindo o algoritmo para aplicar na estrutura. Daqui a pouco a gente vai ver as devidas implementações, né? Então, para inserir o L, a gente vai pesquisar, ó, essa chave, ela é maior ou menor? Ela é maior ou menor do que S? Ela é menor. Então caminhamos para o lado da esquerda. A chave L é maior ou menor do que E? Ela é maior. Caminhamos para a direita. O L é maior ou menor do que R? É menor. Caminhamos para a esquerda. Agora o L é maior ou menor do que H? Ele é maior que H. Caminhamos para a direita. E o L é maior ou menor do que M? O L é menor do que M. Caminhamos para a esquerda. Encontramos um nó nulo? Encontramos. A gente instancia, a gente cria um novo nó e a gente atualiza acrescentando que naquele lugar onde estava o nulo, na verdade agora a gente vai ter um link para a esquerda aqui do nó M, vamos dizer assim. Então a gente vai criar o link para o nó que a gente acabou de criar, que tem o valor de chave aqui, que é L. E a gente vai atualizando aqui a questão dos tamanhos, né, que a gente vai ver daqui a pouco o que é esses números aqui. Tá? Bem tranquilo, né, de trabalhar, bem legal. Muito bem, então assim, eu acho que agora a gente tem que começar, até para dar cara às coisas e começar a trazer um pouco mais de recordação do que nós já aprendemos quanto à estrutura de dados, mas também aprofundar, aprender alguns outros métodos, a gente tem que trazer aqui a representação, no nosso caso em Java, né? Então, a definição em Java para uma BST, ela, na verdade, a BST em si, em Java, ela é referência para a raiz, porque a partir da raiz a gente consegue navegar para os nós da esquerda e nós da direita. Então, a BST então, tem uma referência para o nó root, para a raiz, mas qualquer nó de uma BST, ele tem que ter 4 atributos. Eu tenho a chave, né, que a gente quer guardar, eu tenho um valor, né,
o valor que eu tô, pode ser a ordem de inserção, enfim. E nós temos que ter também dois atributos, um para referenciar o nó que representa o filho da esquerda, ou a subárvore da esquerda, e um para referenciar o nó que representa o filho da direita, ou subárvore da direita, ou aqui para o inglês o left node e o right node. Lembrando que as nossas regras de uma BST é que a subárvore da esquerda são sempre menores do que o próprio nó e a subárvore da direita são sempre maiores do que o próprio nó. Então, na verdade, a gente tem que ter uma classe node. Essa classe node, então, ela vai ter... Aqui nós estamos trabalhando com tipos genéricos do Java, né, que é o key e o value. Lembrando que o próprio key, o key ele é um tipo comparável. Então, o fato de usar o key aqui nos permite, nos facilita, inclusive, nessa questão de pesquisa, né, de inserir em algum lugar, de encontrar um determinado valor. Então, os dois atributos iniciais aqui, a gente tem que criar ele como privados, né? Então, eu tenho a chave, nós temos o valor. E para representar o nó da esquerda e o nó da direita, a gente pode criar dois atributos que é do tipo node, para representar o filho da esquerda e o filho da direita. E com o construtor nós vamos atribuir os valores da esquerda e da direita ali para criar um nó, né? E depois o fato de definir o da esquerda e da direita vai depender muito da operação que a gente vai estar trabalhando, né? Então, exatamente essa classe está sendo ilustrada aqui nessa imagem, aqui nessa figura do lado da direita, né? Então, uma BST eu tenho um nó, que tem um valor, tem uma chave. Então, na verdade, a gente tem também referências para a subárvore da esquerda, da subárvore da direita, que também vão representar BSTs de tamanhos menores ou BSTs de tamanhos maiores, né? Então essa aqui é a ideia da representação em Java de uma BST. Então, assim, na hora que nós formos criar a BST em si, a árvore binária aqui de busca, essa árvore binária de busca, ela tem que ter o nó, lembra que a gente estava falando anteriormente, que representa a raiz, porque é a partir da raiz que a gente consegue fazer tudo. Ela vai ter que ter a classe para representar aquele nó, ela vai ter que ter o método para inserir um valor, ela vai ter que ter um método para buscar um valor, para excluir valores, enfim, tem vários métodos aqui que a gente tem que trabalhar. Mas o mais importante, para a gente implementar aqui uma árvore binária de busca, a gente tem que ter um nó binário, um nó privado, que ele representa a raiz, porque é a partir dele que a gente manipula tudo. E a própria classe, enfim, tudo que a gente for estar trabalhando, a gente vai estar implementando dentro dessa classe BST. Então, na hora que vocês forem implementar isso, é isso que vocês têm que fazer, né? Vamos criar uma classe BST e aí depois a gente vai trabalhar e manipular tudo que for dentro desse contexto, dessa estrutura, dentro dessa classe. Tranquilo? Agora sim, a partir do momento que a gente tem a BST, nós já temos a definição de um nó, que são 4 atributos, né? O valor, a chave, o nó para a esquerda e o nó para a direita. A gente pode relembrar os métodos de pesquisa e de inserção que a gente viu como característica dessa estrutura BST. E a gente vai, então, trazer essa implementação para Java. Então, um exemplo aqui, né, de um método que permite a gente fazer a pesquisa, né, o get, eu quero buscar para determinar se um determinado valor pertence àquela BST. Ele vai retornar o valor correspondente ou nulo, caso não encontre, como a gente estava conversando anteriormente. É claro, então, que esse método tem que ser público, ele vai retornar o valor, né, se encontrou ou não encontrou, aonde que encontrou. Eu quero encontrar um valor para uma determinada chave. Então, a pesquisa da chave, a gente tem que começar da raiz. Então, o nó x é a raiz aqui. Na hora que vocês forem implementar, vocês vão ter que fazer uma adaptaçãozinha. Eu vou deixar que vocês tenham o pulo do gato aqui dessa adaptação. Mas começando aqui o x, o nó x sendo a raiz, enquanto não for nulo, o que nós temos que fazer? Vamos criar uma variável inteira de comparação, CMP aqui. Nós vamos comparar, nós vamos usar lá o nosso famoso método compareTo, para verificar se o valor nosso aqui, né, o valor de pesquisa, o que eu vou comparar com o valor do x que a gente acabou de criar, que a gente está começando aqui da raiz, na verdade, a gente já está criado, né?
Se o valor que eu estou pesquisando, que eu quero encontrar a partir da raiz, for menor do que a raiz, a gente tem que caminhar para a esquerda. Então o x vai estar na esquerda. Caso contrário, o x vai estar na direita. Por outro lado, se for igual, aí a gente determina, a gente fala que ele vai estar naquele valor. Então é dessa forma que a gente manipula aqui a questão da pesquisa. O custo da pesquisa ele tem muito a ver com a profundidade daquela árvore, né? Então vai ser o número de comparações, ele vai ser a partir da raiz até a profundidade daquele nó. Então vai ser 1 mais a profundidade do nó, efetivamente falando. Enquanto for nulo, ele vai fazendo isso, né? Ele vai tentando encontrar, ele vai atualizando os valores de x e a gente vai navegando para a esquerda e para a direita até encontrar o valor, efetivamente falando. Na hora que a gente chegar em algum momento que for nulo o valor de x, aí a gente sai fora aqui, né? E dependendo do que acontecer, a gente tem que retornar um nulo, porque talvez a gente não tenha encontrado aquele valor. Muito bem. Agora a gente pode trabalhar com a inserção, né? Com o put. O método de inserção também tem a mesma lógica, né? Nós vamos inserir, se o valor que eu quero inserir ele é menor do que a partir da raiz, nós vamos inserir para a esquerda. Caso contrário, nós vamos inserir para a direita. Então, o método de inserção, o método de put, ele tem que associar um valor a uma determinada chave. E nós temos que pesquisar pela chave. E podem ter dois casos. Se a chave já estiver na nossa BST, a gente reseta o valor dela. Então, na verdade, foi o que eu estava falando para vocês. Nós não podemos ter dois nós que têm a mesma chave numa BST, para não ferir a regra. A regra é valores menores e valores maiores. Se for igual, a gente reseta, a gente atualiza a nossa chave. Agora, se ela não estiver na nossa BST, a gente vai adicionar um novo nó naquele momento em que a gente encontrar o valor nulo e atualiza os links, né? Então, fazendo aqui, agora eu já estou trazendo uma solução exatamente igual, né? De como seria aqui a inserção, o put. Então, o put, na hora que a gente vai instanciar para inserir, a gente vai instanciar para inserir um determinado valor e uma determinada chave. E essa inserção tem que ser feita a partir da raiz. Então, o put aqui a gente vai usar aqui, vai ter uma outra assinatura para ele, em que na hora que a gente for chamar, a gente vai chamar a partir da raiz para inserir aquele valor, aquela chave que é desejada ser inserida. Então, por isso que o put ele recebe aqui nessa outra assinatura um node aqui e o value que a gente quer inserir para aquele novo nó. E aí a gente vai verificar. O valor que eu estou querendo inserir, ele é igual, o nó que eu estou comparando, o valor de x, se ele é igual ao nulo, se ele for igual a nulo, a gente vai retornar um novo nó. Vamos supor que a gente já tem um root, né? Então ele não vai ser nulo. Então a gente tem que navegar para a esquerda ou para a direita. Caso contrário, se eu não tenho o root, ele já vai instanciar a própria raiz aqui e criar a raiz para a gente. O root aqui. Beleza. Agora, vamos supor que a gente tem um root e a gente quer saber se vai inserir para a esquerda ou para a direita, para entender aqui o algoritmo, né? Então o x não é nulo. A gente vai fazer uma comparação do valor que eu quero inserir em relação ao valor do nosso x, que é a partir da raiz. Se for menor o resultado do compare to, nós vamos navegar para a esquerda. Então, o filho da esquerda do próprio x, ele vai ser a inserção navegando para a esquerda do x, passando o key e o val. Então, percebam que a inserção ele é um método recursivo. A gente pode ir inserindo recursivamente para a esquerda ou para a direita. A inserção tem uma característica recursiva e a gente vai navegar recursivamente na nossa árvore, dependendo se o nosso valor for maior ou menor. Por isso, então, que se o valor que a gente encontrar o valor da comparação for maior do que zero, quer dizer, então, que a gente vai ter que inserir para a direita. Então, a gente vai inserir para o filho da direita do x que a gente tem. Então, o x.right, ele vai ser o put navegando a partir do x.right com o key e o value. E se for igual o valor da nossa comparação, a gente simplesmente retorna o val.
E aí, nesse momento, percebam que vai chegar um momento que vai ser nulo. No momento que for nulo, ele vai instanciar o valor do nó. E o fato da gente estar dando um igual no put aqui, ele vai retornar o valor daquela instância e já vai definir o link para a esquerda ou para a direita. Então a gente resolve toda aquela questão recursiva de fazer o desenho para, olha, estou criando o link para a esquerda ou para a direita e instanciando os novos nós, seja para a esquerda ou para a direita. Legal, né? E aqui então o custo para fazer a inserção também é o mesmo custo da pesquisa, né, do GET, porque é o número de comparações, ele na verdade vai ser igual a 1, né, até o último nó ser nulo, mais a profundidade daquele nó, né, que é quantos links a gente tem que navegar desde a raiz até aquele nó. Então é isso, essa implementação ela está correta, direta para Java, então é só a gente manipular isso ali na hora que for trabalhar, né. Simulando aqui um exemplo de inserções, vamos supor que a gente quer inserir aqui o Search Example nessa ordem. Vou inserir a partir do S, depois o E, depois o A, e a gente vai inserir isso daí exatamente nessa ordem, compondo aqui uma árvore de busca binária, uma BST. Então o S é o primeiro, ó, tá aqui, o S é o primeiro. Os valores vão ser sempre incrementais e a chave são esses valores que a gente tem, tá? Só para a gente entender o que está rolando aqui no nosso exemplo. Então até deixei inteiro aqui para ilustrar, né? O S é o primeiro, ele cria o S com dois filhos nulo, valor 0. Aí o próximo é o E é menor do que o S, eu insiro com o filho da esquerda, com valor 1. O A, então a partir de S, A é menor do que S, A é menor do que E, insiro como filho da esquerda de E. Agora a gente quer inserir o R nessa árvore aqui. O R é menor do que S, o R é menor do que E, não, é maior. Então eu insiro como filho da direita em E. Agora a gente vai para o próximo, o C. A partir dessa árvore aqui, né? O C. Nós queremos navegar o C menor do que S? O C menor do que E? O C menor do que A? Não. É maior? Insere como filho da direita. E assim a gente vai indo, né, até fazer todas as inserções. Eu vou fazer aqui pelo menos do lado da esquerda e depois vocês manipulam da direita, né? Depois do C nós temos o H. O H a gente vai ter que navegar para a esquerda de S, para a direita de E, para a esquerda de R, aí a gente vai encontrar um null e a gente vai inserir o H. Aí aqui o exemplo que eu queria fazer com vocês, o E. O E já é um valor que nós tínhamos. Então, se é um valor que a gente tinha, a gente simplesmente atualiza o valor dele, né? Então vamos fazer isso, ó. Queremos inserir esse E aqui. O E menor do que S? O E menor? Não, é maior não, ele é igual. Então a gente atualiza. Antes no E, nós tínhamos o valor 1, agora a gente vai ter o valor 6. E é assim que a gente faz em relação à inserção, tudo bem? Ao put. Então o X, a gente vai comparar, o X é maior do que S? Vai para a direita, então não tem nada, a gente insere. E assim vai indo, né? Então percebam que no final das contas, na hora que a gente chegar nesse último caso aqui do E, ele vai ter feito uma outra atualização para E, que vai ter um valor 12 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que vai do 0 até o 12, então ele vai ter um valor 12 aqui, né? Percebam então que na hora que a gente for fazendo essas inserções, a gente vai ter uma BST com característica base, que qualquer nó, os seus filhos da esquerda são menores do que eles e os da direita são maiores do que ele. Beleza. Percebam que a gente pode, com mesmo amostra ali de nós a serem inseridos para compor uma BST, nós podemos ter árvores diferentes. E essa estrutura, né, o fato de ter árvores diferentes, na verdade, é por conta da ordem da inserção. Então, se a gente for inserir A, C, E, H, R, S, X, a gente vai sempre inserindo para a direita. Então, a gente vai fazer uma tripla para a direita, por exemplo. Agora, se a gente inserir de uma maneira bem balanceada, que é o melhor caso, ó, a gente insere o H, o C, depois o S, depois o A, depois o E, depois o R, depois o X, a gente tem o melhor caso. E aqui é um caso em que é mais aleatório, mais balanceado,
que vai formando, vai compondo ali a nossa BST, né? O importante é vocês perceberem que a estrutura de BST, ela para uma mesma amostra de nós podemos ter árvores diferentes dependendo do put, da inserção, né? Bom, eu acredito que até aqui foram conteúdos que a gente já tinha visto na disciplina de estrutura de dados 1, né? De certa forma nós relembramos o que é a árvore de busca binária, a gente relembrou como que é a característica de um nó, a gente viu como que são os métodos para inserir e para pesquisar. Vocês devem ter visto lá também a questão da remoção, que eu vou relembrar agora também, mas tem alguns outros métodos que a gente pode manipular para melhorar ali, para tentar tirar melhor proveito dessa estrutura. O mais legal de aprender estruturas de dados é o seguinte, dependendo da característica do problema que a gente está manipulando, a gente pode perceber que usar uma determinada estrutura, ela é melhor. Então, por exemplo, a pilha, o fato de você ir empilhando e sempre desempilhando o último, a fila, o fato de você inserindo na fila e sempre removendo o primeiro. Então, a estrutura, ela tem a sua característica básica, que se assemelha a problemas que a gente tem que resolver ainda no mundo real. E o importante é a gente conhecer todas essas estruturas, saber manipular as estruturas, e na hora que a gente se deparar com um determinado problema, a gente falar, puxa vida, esse problema aqui, ele tem a ver com BST, por exemplo. Posso trabalhar com a estrutura de árvore de busca binária ali, e ali a gente ter essa facilidade de trabalhar com esse balanço, né? Esse fato de ter nós, que coisas à esquerda são menores, coisas à direita são maiores. Então é isso que a gente tem que ter como feeling da aula, né? E para isso a gente pode aprender outros métodos que nos auxiliam nesse sentido. Então o objetivo a partir de agora é aprender alguns outros métodos, relembrar alguns outros métodos, né? E vocês ficam convidados, obviamente, aí a implementar todos eles aí em Java e fazer todos eles serem aplicados funcionais, tá? Então, aprendendo aí outras operações, outros métodos em BSTs. O primeiro, muito fácil, muito direto, que a gente tem que ter como feeling aqui assim, que é assim, ó, dada uma BST, que nós temos chaves comparáveis, né, keys comparáveis, a gente pode falar assim, ó, eu quero encontrar o valor mínimo ou o valor máximo, a chave mínima ou a chave máxima. E é claro que se a gente, o valor mínimo e o valor máximo, se nós não temos a árvore definida, seja o root é null, são valores nulos, que a gente não é possível de encontrar, né? Agora, como que encontra o valor mínimo e o valor máximo? Pô, o valor mínimo é o nó mais à esquerda e o valor máximo é o nó mais à direita. Então é dessa forma que a gente encontra. Então eu vou mostrar para vocês o mínimo, tá? Então tá aqui, ó, a ilustração. Mesmo que aqui tem um exemplo, né? Eu até falei, ó, o mínimo é o nó mais à esquerda, o máximo é o nó mais à direita. Aqui tem uma situação legal, olha só. Nós temos aqui um nó mais à esquerda que tem filho. Mas não importa, o filho dele, como ele é um filho da direita, ele é maior do que aquele nó. Então, esse aqui é o valor mínimo, né? Muito bem, então como que a gente pode fazer aqui uma lógica, né, para encontrar esse valor mínimo? Então, a partir da raiz, a gente vai verificar, ele tem nó à esquerda? Tem, caminha. Ele tem nó à esquerda? Tem, caminha. Ele tem nó à esquerda? Tem, caminha. Ele tem nó à esquerda? Não tem. Então, ele é o valor mínimo. É assim que a gente faz. A gente poderia fazer a mesma lógica para encontrar o valor máximo, né? Então, o método para encontrar o mínimo, ele é bem tranquilo, né? Olha, eu quero encontrar um mínimo, né? Eu quero encontrar o valor mínimo. Se a raiz for nula, ele não tem valor mínimo, é nulo. Caso contrário, eu vou chamar o mínimo a partir da raiz. Então, mais uma vez, aqui um método com duas assinaturas. E o valor mínimo, ele vai receber aqui a raiz num primeiro momento, mas ele vai ser um método recursivo, que vai receber nodes x aqui, que ele vai sempre receber os nós à esquerda. Então eu vou ver, olha só como é que é a lógica. Se o valor da esquerda, se o nó da esquerda de x for igual a nulo, o mínimo é o próprio nó, é o próprio valor. Então eu retorno aqui daquele nó. Então perceba que eu não quero retornar o nó, eu quero retornar o valor mínimo,
né? Então por isso que o método ele é do tipo que, tudo bem? Caso contrário, se ele não for nulo, então quer dizer que eu ainda tenho nós à esquerda. Então se a gente ainda tem nós à esquerda, a gente pode chamar recursivamente o mínimo do nó à esquerda, ou seja, do um x.left, daquele caminho à esquerda a ser percorrido. Então, tá vendo? Ele é bem tranquilo, é dessa forma que a gente faz. A direita é um espelhamento disso, a direita não, o máximo é um espelhamento disso. Eu vou deixar que vocês manipulem e implementam um max para ele. Então fica um to do para casa aqui, né? Para vocês fazerem em casa. E quanto a desempenho, né? Quanto aí a complexidade, né? O número de nós, na verdade o mínimo, ele vai ser o número de nós que vai ser visitados até a gente chegar lá naquela altura se inserida. Então vai ser sempre 1 mais H. Por que 1? Porque a gente tem ali uma comparação até o nulo. Mas no final das contas, o O, né, o big O dele vai ser H, né? Porque o 1 é constante. Beleza. Outros dois exemplos de métodos que a gente pode manipular, que é o floor e o ceiling, né? O piso e o teto. Então a gente tem que definir esses conceitos de piso e teto. Se a gente tem um determinado valor, o K, vamos supor que o K ele é o que? É o valor de um determinado nó. Definindo o conceito de piso ou de floor, então o piso de K, então tem o valor de K. O piso é para baixo, mas é o maior valor que eu tenho abaixo dele. Então o piso de um determinado valor de K é o maior valor da chave, a maior chave daquela árvore, que é menor do que K, menor ou igual a K. Então, por exemplo, um piso de G, o piso de G, na verdade eu tenho que ver aqui, ó, qual que é o maior valor que eu tenho nessa árvore que seja menor do que G. O maior valor é o E. Porque o E, ó, à esquerda dele eu tenho o C, mas eu tenho um E que é maior do que C, então é E. E à direita eu tenho aqui, à direita o H, que é maior do que G. Então o floor de G é o próprio E aqui, né? Então o piso é a maior chave que eu tenho, menor do que o próprio valor que eu quero saber de piso. E o ceiling é o invertido, né? O floor, o teto, ele é o maior valor, ele é o menor valor que eu tenho que seja maior do que o valor que eu quero encontrar ali como K, né? Como sendo a nossa key. Então tá vendo, ó? O teto é a menor chave que eu tenho que seja maior do que K. Então, por exemplo, qual que é o ceiling de Q? O ceiling de Q, então qual é o menor valor que seja maior do que Q? O Q, ó, PQ, RS. Então, o maior valor que eu tenho que seja menor do que Q é o próprio R. Então, essa é a definição de floor e de ceiling, né? Agora, a questão é, muito bem, uma vez dadas essas duas definições, como a gente pode encontrar o floor ou ceiling de uma determinada chave, né? Essa é a questão. A gente pode fazer aqui uma lógica bem legal, né? Então tem alguns casos, né? Tem 3 casos. Se não me engano são 3. Então vou fazer aqui para o floor. O floor, então, o piso de um determinado K numa árvore, se o K é igual a chave, o piso é ele mesmo. Então essa é a primeira questão. Pô, é o próprio valor. Então é ele o piso. O piso de um determinado valor é o próprio valor. Beleza. Agora, se o K é menor do que a chave do nó, né, que eu estou pesquisando, estou falando de floor, né? O floor é o maior valor que seja menor dele. Olha lá, ó. O floor é a maior chave que seja menor do que K. Então, se o K é menor do que o nó que eu estou, então a gente sabe que o piso de K está para a esquerda. Isso é um conhecimento nosso, né? Muito bem. Por quê? Porque o K é menor do que a chave. Agora, caso o K é maior que a chave do nó que eu estou em questão, o K é maior. Então, a gente sabe que o floor ele vai estar na subárvore da direita, né? Então, o K vai estar na subárvore da direita se existir uma chave da subárvore da direita. Caso contrário, é o próprio nó que a gente está.
Esse aqui é mais enroscado. Eu até trouxe aqui um exemplo para ilustrar o caso 3. Olha só. O G. O G vai ter aqui uma situação, né, que a gente vai... Eu vou ilustrar exatamente aqui do caso 3, mas até chegar lá, ó. Qual que é o piso de G? O G ele é menor do que S. Então, o G sendo menor do que S, a gente sabe que o piso está na subárvore da esquerda. Então, aqui a gente caiu no caso 2. O G, ele está... Agora a gente vai ter que comparar. O G ele é maior ou menor do que o E? O G é maior do que o E. Então, a gente sabe que está na subárvore da direita. Mas aí a gente tem que ver, ó, o G ele é maior do que o E, então o piso do G ele deve estar na subárvore da direita. Mas a gente não pode perder a referência de E, porque pode ser que o próprio resultado seja o E, né, se a gente não encontrar nada ali que seja menor do que a chave, né? Então vamos lá, ó. Aí a gente vai para a direita. Vamos ver aqui, ó. Eu quero encontrar o floor de G, né? Aí aqui o G é menor do que R, então ele vem para cá. O G é menor do que H, ele vai para cá. Ele chegou num nulo. Então, nessa subárvore da direita, a partir de E, eu tenho só valores maiores ali. Então, no final das contas, o piso dele é o próprio E. Porque o E é o maior valor menor do que a chave que eu quero, que é essa definição aqui de floor, né? Então, é dessa forma que a gente faz. Muito bem. Então aqui nós temos um método para encontrar esse floor, né? Ele é um método também com 2 assinaturas. Eu quero encontrar aqui o floor de uma determinada chave. Então, o retorno nosso de floor é o próprio nó que eu encontrei. E o floor a gente vai começar a pesquisar a partir da raiz, tentando encontrar o floor de um determinado valor. Beleza. Se o retorno do floor for igual a nulo, quer dizer que ele não encontrou, a gente vai retornar nulo. Caso contrário, caso for encontrado, a gente vai retornar aqui daquele nó que foi retornado pelo floor. Então a gente vai retornar aqui um x.key. Muito bem. Então, essa chamada aqui de floor, que tem 2 parâmetros, vai cair nesse método aqui de baixo privado, que vai retornar o nó encontrado ou nulo ali, caso não for encontrado. Em que a gente vai, a partir da raiz, começar a pesquisa. E aqui é o valor que eu quero encontrar o floor. Muito bem. Então a gente vai aplicar aqueles 3 casos ali que estavam ali atrás, né? Se o valor que eu estou pesquisando, né, se o x, na verdade, o nó que eu tenho, ele for nulo, eu posso retornar nulo já. Caso contrário, eu tenho que fazer uma comparação do que comparado com o valor de x do x nó que eu estou passando. Então, a partir da raiz, eu vou comparar para verificar se a gente vai para a esquerda ou para a direita. Se for igual, a gente já encontrou. Caso 1, eu retorno x. Muito bem. Se for menor, é caso 2. A gente sabe que o floor está para a esquerda. Então, se o floor está para a esquerda, eu posso retornar chamando o próprio método floor recursivamente para o filho da esquerda de x com o valor que eu quero encontrar. Caso contrário, a gente vai para o caso da direita, que é tentar verificar se na árvore da direita existe o floor. Porque a gente tem que verificar se todos os nós que a gente tem à direita vão ser maiores ou não em relação aqui que eu estou pesquisando. Que é exatamente o exemplo que a gente fez. Então, por isso que a gente tem que criar um novo nó, um node T aqui, que a gente vai pedir para retornar para nós o floor, mas agora para a direita de x. Então, o x.right, a gente vai passar para a direita dele, continuando passando o k. Se o t for diferente de null, quer dizer que, aplicando esse floor recursivamente a partir de aqui, ele encontrou um valor, ele foi caindo para a esquerda aqui, ou ele encontrou o valor. Então, se o t foi encontrado, o valor, então a gente pode retornar o próprio t. Caso contrário, esses retornos aqui, ele vai retornar null. Então, no final das contas, a gente vai estar guardando aquela referência para esse nó que estava aqui em cima, para o E que estava aqui em cima. Então, a gente vai retornar ali o valor de x, que foi o antes da gente chamar a recursividade de floor para a direita. Bonito, né? Legal, funciona muito bem. Agora, fica um to-do para casa em relação ao piso, ao ceiling, né? Ao teto. O
que na verdade é um espelhamento disso, agora pensando nas questões de definição de ceiling, né? Que é o menor valor maior do que o valor que eu estou por aqui pesquisando. Beleza? Então, pisos e tetos é muito utilizado aí alguns exemplos, então por isso que é importante a gente ter esses métodos ali. Então percebam, né? Agora as nossas aulas elas estão muito estudo em cima de estrutura, né? A gente tem que tirar o melhor proveito daquela estrutura. Então esse é o nosso objetivo. A gente está aprendendo mais 2 métodos ali para tirar o melhor proveito de BSTs, né? Agora o método rank. Eu não sei se vocês aprenderam rank ou se vai ser uma revisão. Falta só 2, tá? O rank e o remove. E a gente já termina a aula, então acho que em 1 horinha de aula a gente termina tudo aqui. Então vamos supor que K ele é um objeto do tipo key. É um key, né? A gente tem ali um valor, né? Um key, uma chave comparável. Muito bem. O que significa rank? A definição de rank é quantas chaves são menores do que aquela chave. K. É isso que é. Eu quero saber quantos são menores, então eu estou criando um ranqueamento. 1, 2, 3, 4, 5. Então, rank 5 quer dizer que eu tenho 5 chaves menores do que aquele valor de K. É assim que a gente faz, tá? Só que, para facilitar e trabalhar com o ranqueamento, com o rank de um determinado nó, a gente pode, então, armazenar o número de nós que a gente tem nas subárvores enraizadas a ele. Então, por isso, é muito importante que a gente implemente o método size, que vai retornar a contagem, né? Quantos nós que a gente tem como filho daquele cara. Tanto que o size, no tamanho de uma árvore BST, é o size da própria raiz, do próprio root. Então aqui, por exemplo, ó, quantos nós eu tenho nessa árvore? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por isso que aqui o size da raiz S é 8. Vamos pegar aqui, ó. Qual é o size de H? Quantos nós eu tenho nessa árvore em H? 1, 2. Então é isso que significa o size. Isso aqui não é o rank, é o size. A gente precisa implementar esse size, né, esse contador, para que a gente consiga fazer muito facilmente o ranqueamento, o rank, tá? Então, para fazer o ranqueamento e fazer o size, a gente vai ter que fazer alguns ajustes no node, né, da classe node que a gente tinha implementado. Inclusive, na hora que a gente for inserir um novo nó, a gente tem também que fazer um ajuste, porque o tamanho da nossa árvore vai ser mudada, né? Então, quais são os ajustes? O primeiro ajuste é que, então isso vocês vão ter que implementar com base na definição desse slide, né, obviamente. Então a nossa classe node, ele antigamente só tinha 4 atributos. Tinha a chave e o valor daquele nó da árvore. Tinha o nó da esquerda e o nó da direita para guardar os links dos filhos da esquerda e da direita. Agora a gente vai ter um int count, que é o número de nós das subárvores, de todas as subárvores que a gente tem. Beleza? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto aqui, então, o size, que é para calcular o tamanho. Então, o size, o tamanho de uma árvore, o size dele, a gente vai retornar o size da própria raiz, root. Então, é assim que a gente, quando a gente trabalha aqui com um método que não passa parâmetro, a gente está querendo saber o tamanho da árvore. Então, ele vai retornar o size da raiz. Agora, você pode querer saber qual é o size de um determinado nó. Inclusive, a própria chamada pela raiz vai usar esse cara. Então, o size de um determinado nó, então ele vai receber aqui o node. Se o nó que eu recebi for nulo, o tamanho dele é 0. Caso contrário, a gente vai retornar simplesmente o valor de count, que a gente sabe ali quantos nós eu tenho como somatório ali das suas subárvores. Beleza? É assim. Então, esse método ele é novo para nós aqui, uma revisão para vocês por conta da estrutura de dados 1, mas a gente tem que usar ele para fazer o ranqueamento. Então, eu estou só fazendo uns ajustes aqui em toda a nossa implementação Java para que a gente consiga ranquear. Muito bem, mas ainda a gente precisa fazer um outro ajuste, que é no put, na inserção. Então, aquela nossa inserção que a gente fazia, olha, vamos inserir para a esquerda ou para a direita por conta da regra, por conta da definição da BST de filhos à esquerda são menores do que o nó, filhos à direita são maiores do que o nó.
E se você chegar lá num nulo, você insere, né? Então isso daqui tudo é igual, ó. Essa linha 1, 2, 3, 4, 5 é exatamente o que a gente já tinha visto antes. Agora, a gente tem um novo atributo. Então toda inserção a gente tem que definir esses atributos do nó. Então, para definir o atributo count, que é a quantidade, o número de nós que eu tenho nas suas subárvores, ele vai ser 1, ou seja, o próprio nó, mais o tamanho dos filhos da esquerda, mais o tamanho dos filhos da direita. É assim que a gente define, então, o count de um determinado nó. Se é um nó que vai ser folha, esse filho da esquerda e filho da direita são nulos, então vai ser o próprio nó, vai ser 1. Né? Olha aqui. Esse nó aqui é folha. Filhos da esquerda e direita são nulos, então ele vai inserir com 1. Agora, dependendo da inserção, se a inserção ela acontecer num ponto em que você tem aqui filhos da esquerda e da direita, então por isso que a gente tem que fazer esse balanceamento de o count ter filhos da esquerda e filhos da direita do próprio x ali que a gente vai estar inserindo. Beleza? Então tá. Então esses foram os ajustes para aplicar o size. E a gente tem um contador que tem a quantidade de nós de um determinado nó, que são filhos dele, e a gente fez o ajuste aqui no put. Então, isso aqui tudo está feito. Agora sim a gente pode efetivamente fazer o ranqueamento. Então, o ranqueamento é quantas chaves são menores que K. Então aqui, quantas chaves são menores aqui do que um determinado nó? Essa é a ideia do ranqueamento. Então, o ranqueamento, ele também é um método com duas assinaturas. Ele vai ter que receber o valor, que eu quero saber quantas chaves são menores, né, do que o valor K. E o ranqueamento, então, ele tem que começar a partir da raiz. Né? No nosso caso, ele pode começar a partir da raiz, ou senão você passa o nó que você quer encontrar. Muito bem. Se o valor do nó que você está passando ele for nulo, quer dizer que o ranqueamento é 0. Não tem nenhum nó menor que ele. Nulo. Muito bem. Caso contrário, você tem que comparar o valor que você tem, que você quer encontrar, com o valor de x. E aí a gente vai ter que fazer aqui a brincadeira para encontrar o ranqueamento. Se o valor da comparação for menor, você sabe que o ranqueamento, ele na verdade é o que? É o ranqueamento do filho da esquerda. Eu quero saber tudo que está para a esquerda. Caso contrário, se o valor for maior, você sabe que o ranqueamento, a quantidade de nós, é tudo que eu tinha para a esquerda, mais o próprio nó, mais tudo que eu tinha para a direita. Então o ranqueamento dele vai ser 1, que é o próprio nó, vai ser o tamanho da esquerda, mais o ranqueamento de tudo que eu tenho para a direita. Pegaram a ideia? Caso contrário, se for igual, é o próprio tamanho do filho da esquerda. Né? Que daí você já vai ter aí o retorno do ranqueamento. Então esse é um método novo, não é muito usado, não são muitos exemplos, mas tem casos aí que a gente pode aplicar a questão do ranqueamento para encontrar quantas chaves são menores do que K. Muito bem. Agora a gente vai para o nosso último método, talvez o mais complexo de todos, mas ele é uma revisão para vocês, né? Porque remover nós numa árvore de busca binária, uma BST, ela envolve uma questão de rebalancear a árvore dependendo qual o nó que eu estou removendo. Então, por exemplo, se você resolver remover o nó raiz, que tem vários nós embaixo, você tem que escolher, você tem que reajustar a sua árvore para que a gente não fere a regra da BST de filhos da esquerda serem menores e filhos da direita serem maiores do que todos os nós. Né? Então, suponha que a gente tem um valor K. O K é um objeto do tipo key ali que a gente quer fazer a remoção. Então, para remover o valor de K, então o remove K numa BST é remover o nó da BST e modificar a estrutura de tal forma que a gente ainda tenha como resultado uma BST. A gente não pode ferir a regra. Então, é o que eu estava falando, ela é uma operação complexa. Então, tem 3 passos, tem 3 situações aqui. E a primeira situação, eu não sei se foi assim que vocês aprenderam em BST, mas eu gosto muito dessa forma que o SageWiki nos mostra. Eu acredito que também foi assim que vocês aprenderam. Mas vamos lá, ó. Se o valor que a gente quer remover é a menor chave, ele é direto. Né? Você vai navegar até a esquerda, na hora que você encontrar um valor nulo. A menor chave é essa.
Se ela não tiver nem filho da esquerda nem da direita, você simplesmente remove. Mas se ela tiver um filho da direita, você pode simplesmente atualizar o filho da esquerda do pai, do que você está removendo, para sendo o filho da direita que você quer remover. Então você atualiza aqui, você libera então o teu A ali para o Garbage Collection, né? E aí você tem que atualizar todas as questões de count, né? Daquela questão de quantos nós eu tenho para a esquerda de todos os nós que a gente tem. Então isso daqui é um update dos links ali, né? Dos counts, que a gente acabou de fazer. Então isso aqui é o remover a chave. O remover chave, a menor chave, ele é muito tranquilo, né? Você vai navegar sempre para a esquerda e vai... Se você não tiver filhos, você simplesmente remove. Se você tiver um filho da direita, você atualiza falando então que agora você tem um novo link para remover ele. Você vai colocar o link do pai como o link do filho da direita do que você quer remover e já era. Muito bem. Esse é um caso. Fazer esse é tranquilo, né? O delete, estou chamando aqui, estou criando um método que vai ser um método auxiliar para o delete, para qualquer delete. Tá? A exclusão do mínimo, o delete min aqui, a partir da raiz, então ele a partir da raiz, ele pode fazer exclusão do menor mínimo, do menor valor. Agora você pode ter um método para excluir o menor valor de um determinado nó. Isso vai ser muito útil para a gente, para remoção. Eu quero excluir o menor valor do próprio nó. Essa exclusão vai retornar o nó que eu quero excluir, né? Então como que funciona? Se o filho da esquerda for nulo, você retorna o filho da direita. Se o filho da... Aí é aquela questão, cheguei para a esquerda, não tem, vai para a direita. Aí você vai atribuir o filho da esquerda como a exclusão, o delete min do próprio delete min do filho da esquerda. E aí você atualiza o contador. O teu contador vai ser o próprio nó, vai ser o tamanho da esquerda mais o tamanho da direita. E você retorna ali o nó que você está atribuindo ali para a tua exclusão, né? O nó que você está excluindo. É assim que a gente faz. Eu não vejo muitas dificuldades aqui para excluir o mínimo, né? A gente está aplicando exatamente o que a gente acabou de discutir. Agora, se a gente for remover uma chave que não tenha 2 filhos, tem apenas um filho, ou nenhum. Então, ilustração aqui, para esse caso de excluir, remover uma chave na nossa BST que não tem nenhum filho. Então, por exemplo, eu quero remover o C. O C, o filho da esquerda e da direita é nulo. Como o filho da esquerda e da direita é nulo, a gente simplesmente atualiza o nó da onde ele veio, ou seja, o nó da direita aqui de A, como sendo nulo, e libera esse cara aqui para o Garbage Collector e atualiza ali os nossos tamanhos, os nossos counts. Então isso daqui é no caso do nó não ter nenhum filho. Agora, aqui no caso de ter apenas um filho, vou ilustrar aqui no caso do R. Para excluir o R ele tem apenas o filho da esquerda, né? Essa é a nossa ilustração, queremos excluir ele. Como que a gente faz? Para excluir ele, a gente sabe que a partir de E aqui, tudo que está para a esquerda, para a direita é maior do que E. Se eu vou excluir esse cara, você simplesmente pega, por exemplo, esse nó aqui, o H, que é filho do que eu quero excluir, e coloca como sendo um novo filho de E. Porque você não vai estar ferindo a regra da BST. Aí você libera o R para Garbage Collector, já era. E se fosse para a esquerda, fato, mesma coisa, né? Muito bem. Agora, se a gente vai remover um nó, uma chave, que tenha 2 filhos, aí a gente tem que fazer uma manipulação, né? Então a ideia é o quê? A gente tem que trocar a chave pelo sucessor dela. Ou seja, o menor nó da subárvore da direita. Você tem que fazer uma troca, porque dessa forma a gente garante um balanceamento para aquela árvore, para que a gente não fere a regra da BST. A operação geral de remoção ela será organizada assim, então. A gente vai remover a chave e remove o nó que contém aquela chave. Então vamos lá, queremos remover o E. O E, ele tem 2 nós como filhos, ele tem o filho da esquerda e o filho da direita.
Então encontramos o nó que eu quero remover. Muito bem. Agora, a ideia aqui dessa remoção é o que? Nós temos que remover, mas nós vamos trocar E pelo sucessor dele. Ou seja, pelo menor nó que eu tenho na direita. Qual é o menor nó que eu tenho na direita? O menor nó que eu tenho na direita, na verdade, é chamar aquele método min, que nós já tínhamos implementado antes. Eu quero fazer o menor valor a partir do filho da esquerda de E. Então, desculpa, o filho da direita de E. Então, o sucessor vai ser o min do T de right. Sendo que o T aqui é o valor que eu quero excluir. Na hora que a gente chamar o min, que nós já estudamos, ele vai retornar para a gente que o menor valor aqui é o H. Porque ele sempre vai caminhar para a esquerda, vai vir encontrar um nu, vai encontrar o H. Então, a gente vai ter um novo nó, que é o X, que vai guardar aqui o sucessor do nó T que eu quero remover. Que foi encontrado a partir da chamada de min do T de right. Muito bem. Na hora que a gente fizer isso, o que nós temos que fazer? A gente acabou de falar, não, nós temos que trocar então o valor que eu quero remover pelo seu sucessor. Então, nós vamos fazer o H, o E aqui, ele tinha um filho da esquerda, então nós vamos colocar o filho da esquerda de T como sendo aqui o filho da esquerda de H, o filho da direita de E, a gente vai ter que excluir o valor dele, né? Então a gente vai chamar o próprio delete min, passando um t.write, né? Dessa forma ele vai balancear, porque perceba, na hora que a gente colocar o H aqui, o H ele vai ter que subir e a gente tem que remover o H aqui, né? A gente vai ter que remover o menor valor que a gente tem a partir de T, que é o H. E na hora que a gente chama o próprio delete min, que a gente acabou de aprender, ele vai nos balancear a árvore e vai retornar então que agora a gente tem um filho da direita aqui que é R. Então ele vai balancear, a gente já tinha balanceado o lado da esquerda, agora a gente está balanceando o lado da direita. Então o H tem um novo filho esquerdo, um novo filho direito, que foi obtido a partir da exclusão do mínimo de T. E aí a gente coloca que o S vai chamar então agora o H. Atualiza esse link e a gente atualiza os valores exclusivamente falando aqui dos counts, né? Muito legal, né? Aqui, gente, é confuso, vocês têm que parar, talvez se vocês não estejam entendendo aqui as ilustrações dos desenhos, e vão tentando entender, vão voltando o vídeo, mas eu vou de novo mais uma vez rapidamente. Para excluir o valor de E, tem que encontrar o sucessor dele. Ele é um nó que tem 2 cílios. O sucessor dele, na verdade, é encontrar o menor valor do filho da direita. Aí ele vai encontrar um valor que a gente vai guardar em X. Muito bem. Esse valor X é o valor que a gente vai ter que colocar no lugar de E. É o novo valor. Então, o X é o novo valor. O filho da esquerda dele vai ser o filho que a gente tinha de T da esquerda. Tá vendo? Agora, o da direita, esse menor valor, ele vai ser removido da posição que ele estava, né? Ele vai ter que ser trocado, ele vai ser removido. Então a gente vai chamar o delete min. O delete min, ele na verdade, o que ele faz? Ele remove, ele rebalanceia a nossa árvore na direita. Então o delete min, ele vai nos já, para o filho da direita, né, de T, ele já vai nos dar um balanceamento de RM e a gente vai definir o delete min como sendo o filho da direita de H. E aí a gente vai ter esse balanceamento. O valor que eu quero excluir, a gente tem um link para o pai, a gente vai atualizar aquele link da esquerda do pai para ele e já era, removemos. Então a implementação disso é esse método que parece confuso, mas não é. Então o delete em Java, ele junta todos os passos, todas as questões que a gente viu até agora. Queremos excluir, se você vai passar, eu quero excluir um determinado valor, essa exclusão tem que ser a partir da raiz. Então a gente vai chamar um delete a partir da raiz, porque dessa forma a gente pode criar um método delete que a gente pode remover a partir de qualquer nó e ele vai fazer esse balanceamento. Mas pode ser a partir da raiz que ele faz o balanceamento. Muito bem. Se o nó X que ele está passando para excluir for nulo, então ele não tem que excluir, ele vai retornar nulo. Muito bem. Aí a gente tem que comparar o valor que eu quero excluir em relação ao valor de X, que é a partir da raiz ou a partir do nó que a gente está. Se for menor do que... Se o resultado dessa comparação for menor do que 0, a gente sabe que o que a gente tem que excluir está para a esquerda.
Então ele vai buscar, né, o x.left, ele vai excluir algo para a esquerda. Caso contrário, ele vai excluir algo para a direita. Então a gente está simplesmente buscando a chave que a gente quer excluir. Aqui eu só estou navegando e chamando recursivamente até chegar no valor da chave que eu quero excluir. Na hora que eu chegar no valor da chave, caiu nesse alce aqui. Aí a gente tem que verificar. O filho da direita é nulo? Se o filho da direita é nulo, quer dizer o quê? Que eu não tenho nenhum filho para a direita, então a gente tem que retornar como filho da esquerda. Estou fazendo aqui os casos, né? Agora, se o filho da esquerda for nulo, a gente vai retornar. A gente não tem nenhum filho na esquerda, a gente vai retornar o filho da direita. Estou fazendo aqui o caso 1 e 2 lá. Aí, caso contrário, a gente tem que fazer o passo 3, né? O caso 3, que é pegar o sucessor do nosso nó x. Então, vou guardar o t com o valor de x. Para encontrar o sucessor do x, ele vai ter o mínimo do t para a direita. Aí, na hora que ele encontrar esse sucessor, então, o lado da direita de right, ele vai ser a exclusão do mínimo. Então, a exclusão do mínimo, como a exclusão do mínimo que vai ser a partir da direita do t, ele já vai fazer o balanceamento do lado da direita, a gente está substituindo pelo sucessor. E o filho da esquerda de x, então, ele vai ser o próprio t.left, que a gente guardou aquela referência. Fizemos aqui a substituição, né, pelo sucessor, aí a gente tem que atualizar, né? O count de x vai ser o tamanho da esquerda mais o tamanho da direita, mais 1, que tem que contar ele mesmo, e aí a gente retorna o próprio valor. Pronto. Lindo, maravilhoso, isso aqui funciona lindamente, né? Então, gente, era isso que a gente tinha aqui de objetivo para a aula de hoje. Nós aprendemos, então, na verdade, nós relembramos o que é árvore, o que era uma árvore binária, que são árvores com apenas 2 filhos, o que é uma árvore BST, uma árvore binária de busca, que são árvores que mantêm a propriedade de que o nó vai ter apenas filhos à esquerda menores do que ele, filhos à direita maiores do que ele. Aí a gente aprendeu como criar esse nó em Java, que tem 4 atributos, que é a chave, o valor, uma referência para o filho da esquerda, uma referência para o filho da direita. Nós aprendemos que para definir uma BST a gente tem que, na verdade, guardar a raiz, porque a partir da raiz a gente navega. Aí a gente aprendeu, ou relembrou, né, como encontrar um valor, porque a gente tem uma certa estrutura de dados com uma regra de formação, então é fácil buscar valores. A gente aprendeu a inserir valores, a encontrar valores mínimos e máximos, a encontrar pisos e tetos, que mais? Fazer ranqueamento, mas para fazer ranqueamento a gente fez uma atualização no nó. Tivemos que criar um método size, que dá o tamanho, e aí na hora que for inserir a gente fez uma atualização na inserção, que é o put, e depois a gente fez a remoção, que tem 3 casos. A gente pode remover o menor valor, a gente pode remover um nó que tem apenas um filho ou nenhum filho, e a gente pode remover um nó que tenha 2 filhos, e aí removendo o nó que tem 2 filhos, a gente tem que encontrar o sucessor. Nós aprendemos todos esses métodos, então a gente termina nesse momento a revisão aí de BSTs. Então, a nossa próxima aula, a gente vai trabalhar com árvores 2-3. É uma árvore nova, uma estrutura diferente, tem a sua aplicabilidade, mas é bem tranquilo. A gente tem que aprender, né? Até para que vocês entendam. Nosso propósito principal em aprender essas estruturas de dados a partir de agora é, na hora que a gente se deparar com um problema desses aí na vida real, a gente saber escolher qual é a melhor estrutura de dados. Desde a pilha, fila, lista, bags, aí passando agora por árvores binárias, árvores de busca binária, e aí árvore 2, 3, enfim, a gente vai passar por todas elas. Tá bom, gente? Temos exercício, na verdade, a implementação de todos esses métodos e fazer isso aqui funcionar dentro de um projeto em Java. Façam isso, vocês estão convidados a isso. Qualquer dúvida, a gente troca ideia nos nossos encontros semanais ou mandam mensagem aí nos nossos fóruns. Valeu, beijo, boa semana para vocês.